Olá, Gisele. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Vamos para mais um episódio da nossa websérie Vamos lá, vamos lá. Terapia Familiar e Dependência Química nos Nos Bastidores. bastidores. Eu sou Rafael Mestres, psicólogo, terapeuta familiar, especialista em dependência química. Eu sou Gisele Aleluia, também psicóloga e também terapeuta familiar especialista em dependência química. Muito bom. E o tema de hoje ele vem com um tema que a gente, acho que nem sei se a gente conversou no episódio passado ou numa conversa Acho que foi no off the passado, record, sim. que talvez fosse um tema que a gente pudesse até começar com ele, mas achei interessante ele vir É agora. verdade, é verdade. Mas acho que é a grande pergunta que talvez embase todo o nosso movimento com esse trabalho que a gente faz, né, de terapia familiar e dependência química, que é por que trabalhar com a família num tratamento de dependência química? Você sabe que muito profissional que trabalha com dependência química se faz essa pergunta? Por que que eu tenho que incluir a família no tratamento? Não dá para trabalhar com dependente químico sozinho? Por que que eu preciso chamar essas pessoas confusas, problemáticas, junto já com um paciente já problemático? Eu tenho que chamar essas pessoas por quê? Tomara que a gente encontre uma boa resposta, né? Senão tem que Não mudar de é? carreira Não daí, é? né? Mas acontece que eu só continuei trabalhando com isso. Eu acho que é isso mesmo. Eu só continuei trabalhando com isso porque eu descobri esse porquê. Porque, assim, eu comecei a trabalhar muito empolgada, era o que eu queria, muito legal, as pessoas entravam em recuperação, aí com o tempo, aquilo que era ótimo, aquelas pessoas começaram a recair, e eu já não sabia como fazer, ficou tudo muito difícil, até que eu conheci, entrei numa clínica, aqui no Rio de Janeiro, que não existe mais, mas era uma clínica sistêmica, cujo dono era um terapeuta de família, especializado em dependência química, e todo o tratamento era sistêmico. E eu fiquei assim... E aí eu descobri que o tratamento não dependia só do paciente querer ajuda. Porque essa é a grande pergunta que a família faz, né? E se o meu familiar não quiser ir? Não, porque ele não quer ir, porque ele... Não, mas tudo depende dele. Então, a gente, profissional, ficava muito engessado com isso. E eu me sentia assim, até que eu descobri que a dependência ela é sistêmica e que a gente pode lidar com esse sistema para que a dependência ela não seja o maestro das relações familiares, porque era, né? Era. Inclusive do tratamento também, né? Porque a gente ia no ritmo da dependência, a gente brigava com a dependência química. Então, assim, por que trabalhar com família, né? É engraçado porque para mim, desde quando eu comecei, assim, é tão estranho pensar na possibilidade de um tratamento sem a família, que é difícil responder essa pergunta do por que trabalhar com a família, né? Porque já está Nossa, Rafael, você tem que vir aqui no Rio, porque aqui é só o que tem. Não, Assim, aqui também, imagina, aqui não, o pessoal não consegue mesmo? trabalhar com a família. Nossa. Eu não, E não, é. quando trabalha, é uma coisa muito assim, muito de família visitando, assim. É secundário, assim, digamos assim, é um eixo secundário do tratamento. Bastante secundário. E eu trabalho como eixo principal do tratamento, né? Eu acredito que é a base. Exatamente. Então, não sei, vamos tentar formular uma resposta desse porquê, porque até estou querendo saber também, até para justificar isso. Você sabe que quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, aí eu procurei artigo. Na verdade, eu li, aliás, foi onde eu tive não foi nem um insight, foi um hecatombe cerebral. Eu li um artigo do livro Cocaína e Crack, do Arthur Guerra e do Marcos Leite, que é um livro antigo, um capítulo sobre família.
e dependência química, nesta ordem. E lá tinha um monte de pesquisas, e o meu querido Stanton era uma das referências, né? Que é uma das nossas referências, o nosso querido Stanton. Seria tão bom esse vídeo parar na mão do Stanton. Eu queria dizer, Stanton, eu te amo. Então, nesse capítulo, ele dizia e trazia várias fontes que quando a família é tratada, isso tem uma força na aderência ao tratamento, manutenção e prevenção de recaída, que é uma frase assim, que é a frase que eu inicio a dissertação, e que é uma frase que está em todos os artigos que eu escrevo, e em vários artigos que depois o meu gato ele visita aqui o nosso vídeo. E em vários artigos que eu leio, assim, fazendo essa pesquisa, porque realmente, claro que não é a família que causa, a gente já fez um vídeo sobre isso. Mas o ambiente familiar, se ele não for trabalhado, essa é uma frase do Stanton, né? A gente muitas vezes elimina o uso de droga, mas aí a gente deixa um terreno fértil para a droga voltar. Ou outros sintomas. Para outros comportamentos muito disfuncionais voltarem, né? Sim. Eu até acho legal você falar isso, né? Acho que talvez o cerne dessa questão esteja no que assim, a família não causa, e acho que esse é um conceito de sistêmica muito bom. A família não causa, mas ela vai se adaptando e ela mantém. Ela faz a manutenção da dependência. Que é aquele princípio sistêmico da equifinalidade. Explica isso aí. Não me engano. Explica que é o isso seguinte, aí. isso é muito legal, que é um princípio sistêmico, vale para qualquer sistema, né? Que é o que causa o comportamento não é o que mantém o comportamento. E por isso, a gente precisa trabalhar na manutenção do comportamento ao invés de ir à causa do comportamento. Entender o que mantém ele, não o que causou, né? Isso, que mantém. Então, esse é um dos princípios sistêmicos, assim, dos paradigmas. Perfeito. Aí eu acho que entra, assim, um motivo fundamental de envolver a família no tratamento. Né? Porque a família tem uma parcela, acho que muito grande dessa manutenção, né, do problema. E aí é legal, porque não é difícil separar, assim, mas não é por culpa, né, mas é porque adoeceu junto. Como adoeceu junto, precisa tratar junto. Né? Agora, esse adoeceu junto, né, que às vezes a família sente, mas ela não entende, né? Porque, assim, a dependência é uma doença disfuncional. A pessoa fica disfuncional. E esse adoecer junto significa, na prática, superfuncionar pelo outro. Perfeito. O que na nossa cultura brasileira, às vezes é um elogio, que é como se fosse ajudar o outro. Né? A gente tem uma cultura muito paternalista. Então, por exemplo, né, um filho que está disfuncionando e aí ele não consegue passar de ano, aí a mãe vai na escola, conversa, dá um jeito, paga uma escola mais fraca, e aí a família vai se adaptando àquele subfuncionamento daquela criatura, e aí o uso de droga, né, ele vai sendo incorporado naquela família enquanto algo que faz parte daquele sistema, apesar da família não concordar. Eu atendi uma família que hoje está ótima, tá? Aliás, um caso gravíssimo que eu atendi junto com uma colega nossa, a Raquel Nogueira, um caso muito, muito grave com abuso de substância, dependência de maconha e esquizofrenia, psicose causada pela dependência, ou agravada, tá? Esse não foi o caso que vocês apresentaram no congresso? Exatamente, foi então esse aí. Conheço esse caso. Foi esse aí. Esse menino, ele tá ótimo. Menino, né? Tem uns 26 anos. Uns 25, por aí. Ele tá ótimo.
Mas os pais, eles chegaram a gente com esse quadro que ele usava maconha em casa e os pais eram absolutamente contra, por uma série de razões, inclusive profissionais, pessoais, e os filhos não eram a favor e deixavam ele usar porque eles já não sabiam como atuar. E quando eu disse... Se adaptaram naturalmente, sem perceber, claro. Assim, sem concordar, porque existem alguns pais até que também usam, enfim, e esse não é um problema. Mas no caso desse, era... E aí eu me lembro, ela me disse, na minha casa pode não ter maconha? Eu falei, deve, né? Porque a maconha não é algo que agrega ou que ajuda a sua família. Ou é? Ela disse, não. Então, isso pode estar fora da casa. É uma mulher que mora numa casa, num bairro aqui super elegante do Rio de Janeiro, uma casa que enchia de amigos que usava maconha, mas ela tinha autoridade para dizer, agora, ó, a partir de hoje aqui dentro não tem maconha. E isso ajudou muito o filho. O filho está sóbrio, tem 3 anos, não tem mais nenhum sintoma produtivo de esquizofrenia. Até aquela época, até ele tinha um pouco, ele não tem mais. E ele está sóbrio e ele sabe que na casa dele não tem maconha. Perfeito. Que faz muita diferença. Sim. Nossa, você conta isso, eu lembro, né, falando dessa adaptação, assim, eu lembro de uma família também, um casal que eu atendi, que a profissão dos dois é totalmente incompatível com o consumo, né, a crença deles, até profissional, assim, inaceitável, né, o consumo de maconha. E quando eles chegaram, eles já estavam tão adaptados ao problema do filho, que eles davam uma mesada para o filho separada para ele comprar maconha. Para maconha. Quando eu questionei ele sobre isso, eles falaram, puxa, mas será que ele consegue ficar sem? Será que não vai ser, né, será que não vai ser pior de repente tirar de repente isso dele, não vai, né, desorganizar ele, alguma coisa assim? Então, o sistema se adaptou de tal forma àquele consumo, né, que até a forma de pensar dos pais se altera por causa desse processo de adoecimento. Na verdade, eu acho até, sabe, Rafael, que a gente pode até um dia trazer esse tema aqui, maconha, sobre a maconha. Acho que a maconha é um tema assim que a gente podia falar. E terapia de família, porque tem uns até que não são adictos, mas eu acho que esse é um tema bastante recorrente, porque assim, tem família que usa maconha. Família que usa maconha. Claro que a gente trabalha com gente que tem problema com maconha. Eu sempre esclareço que as pessoas que me procuram não são pessoas que usam droga de uma forma que não as prejudique, porque essas pessoas não me procuram. As pessoas que me procuram têm um problema com o uso de droga. E a maconha é uma droga que causa problema de relacionamento pelos efeitos. Não é a droga que mais causa, a droga que mais causa é a droga mais usada pela família. Então, pode ser o álcool, pode ser a maconha, pode ser outro. Mas, no caso da maconha, a família sempre fica assim com muita dúvida, porque existe uma propaganda muito grande a favor. E como é que eu vou me colocar sem ser cafona, sem excluir as mudanças, vou te fazer uma proposição. Próximo encontro sobre esse tema. Próximo episódio. Maconha no próximo, pode ser? Eu acho que a gente precisa falar. Hoje, uma mãe, ela me mandou aqui uma ex-paciente minha. Me fala um pouco sobre o uso de maconha, o que você acha? Ela sabe o que eu acho. Mas se ela está com dúvida, né, assim, tem muita pressão em cima, né? Como é que eu acho que o uso da maconha, como o uso de álcool também, né? Assim, como é que uma família com adolescentes de 15, 16 e 17 anos se posicionam diante do consumo de álcool
Claro que com 12, 13, a família nem pensa. Acho que a maconha é mais um problema. Mas vai chegando perto ali dos 18, já vem essa questão, né? E isso tem muito a ver com o nosso tema hoje, porque todo crescimento e desenvolvimento inclui conflito. Uhum. Assim, o que é legal para o nosso convívio, o que não é. Não é a ausência de conflito que garante o amor, o entendimento. De forma alguma. Na verdade, é o enfrentamento educado, o enfrentamento claro, respeitoso do conflito, é que traz a confiança. É como nas lidam com o conflito, conexões, né? né? Não o fato de ter ou não ter conflitos. Exatamente. Né? E é por isso que a gente trabalha com família, porque a família, ela é o terreno onde as pessoas vão ter saúde ou doença. Estou lembrando de umas imagens agora, né, que até que explicam um pouco, né, de uma forma metafórica, esse trabalho com a família, a importância dele. Uma das imagens é de um colega daqui que tem um trabalho muito bacana na área, que ele fala o seguinte: é como você tirar um peixe doente de um aquário sujo, que o próprio peixe sujou, né, tira ele, coloca numa água limpa, trata ele, limpa ele bonitinho, alimenta bem, deixa ele saudável e devolve para aquele mesmo aquário de onde ele saiu. Para aquele mesmo aquário. Né, sem fazer a limpeza do aquário também. Né? É muita ingenuidade a gente, enquanto terapeuta, achar que nós somos o aquário para sempre do paciente. Então, assim, na verdade, o aquário do paciente é a família. É a família. Então, não adianta a gente dar coisas lindas se ele vai voltar para um lugar que está muito acostumado com aquele tipo de situação. Eu também uso a metáfora da asma, né? Eu tenho um filho que tem asma e a primeira vez que ele foi numa médica, assim, especialista em asma, né? Eu fui tratar a asma e não tratar as crises, né? Uhum. Aí a primeira pergunta que ela fez é assim: como é que é a sua casa? Tem tapete? No quarto dele tem estante? Tem livro? Ventilador? Tem boneco de pelúcia? Ela me fez um monte de perguntas sobre como era a casa. Uhum. Aí, depois disso, ela me apresenta 2 folhas grampeadas com como que tinha que ser a casa. Para começar o tratamento, tinha que comprar caixas para colocar os livros, não podia ter livro exposto, não podia ter boneco de pelúcia, tinha que usar aspirador de pó, ventilador. Ela disse, olha, não adianta eu tratar aqui se a casa tá assim. Então, assim, é simplesmente isto. Sim. E aí, acho que, nossa, muito bacana essa imagem, porque também mostra o quanto são necessidades específicas porque existe um problema com droga. Porque se não existisse aquele funcionamento da família, talvez não fosse um problema. Exatamente. Se não tivesse exatamente. asma, o tapete, o gato, os livros, não teria um problema. Como eu não tenho asma, eu sempre amei carpete, eu sou da época do carpete, né? Então, quando eu fui morar sozinha, o meu pai, o que você quer? Que eu te ajude em quê? Eu falei, eu quero um carpete. Eu amava carpete. Então, eu nunca tive, mas o meu filho, ele tem asma. Então, ele funciona diferente. Então, o problema não é o carpete, é o carpete e ele, né? O carpete com ele é que não funciona. Sim, sim. Eu tô lembrando famílias, né, que eu conversei até recentemente, assim, super amorosas, né, aqueles pais que querem, né, dão tudo pelo filho. Bah, até a família que a gente atendeu junto lá, né, que fala, não, se precisar, né, tira a calça para dar pro filho se ele tiver precisando da calça. São famílias muito bem intencionadas, muito bacanas, né, muito boas, assim, fala, puxa, que coração. Se o filho não tivesse problema de droga, seria fabuloso, não teria nenhum problema nesse amor todo e nessa disposição toda. Exatamente. Mas como o filho tem um problema de droga, isso acaba fazendo a manutenção da doença, né? E não construindo uma relação positiva como poderia construir se não tivesse essa questão envolvida. Agora, respondendo a nossa pergunta, por que a gente trabalha com família quando a gente trabalha com adicção, me veio aqui uma outra resposta que é
para os terapeutas não desistirem de trabalhar com dependência química, porque assim, esse já foi um assunto nosso aqui, quando eu digo com o que eu trabalho, as pessoas, nossa, que coisa complicada que você trabalha. Pesado, né? Sim. Coisa pesada que você trabalha. Não, porque eu tenho método, você tem método, a gente cansa como todo trabalho cansa, mas se o terapeuta não trabalha com família, ele fica muito cansado e muitos desistem. Muitos desistem. Então, eu acho que tem a ver com isso, a ideia que existe no nosso meio de que trabalhar com dependência química é um trabalho frustrante. Não sei se você já ouviu, se é um bordão aí também ou não. Mas muito, é a frase. Eu não me sinto assim. Muito também pelo não. contrário. Inclusive, uma mãe, foi hoje também. Foi hoje. Ela me mandou um vídeo da filha, que ela é youtuber. Aí ela dizendo assim, Gisele, ela mandou o vídeo, ela falou assim, Gisele, fulana tá arrebentando no YouTube. Eu fico tão feliz e eu me lembro que você estava no início disso, dando força para isso, enquanto eu achava isso uma besteira. E olha só, assim, olha que coisa boa. E aí, assim, isso é frustrante. Eu acordo de manhã e vejo um negócio desse. Eu acho isso tudo. Mas muito bom você participar e assim, eu já atendi gente hoje muito famosa, gente famosa, assim, que não era nada e que hoje está arrebentando em várias áreas, Então, isso não é frustrante, isso é um presente. Sim. Agora, tem método, né? Não é você... Achei ótima a tua resposta, assim, acho que essa perspectiva é fabulosa, assim, por que trabalhar com família na dependência química? Para que não seja um trabalho frustrante, né? Para que não seja nem tão frustrante para a família, né, e nem para os profissionais que estão envolvidos no tratamento. Exatamente. Eu acho que é o pulo do gato. Eu até trabalhava numa clínica com um monte de profissional e quando eu ia me apresentar, até a dona da clínica dizia assim, para de dizer isso, Gisele. Eu dizia assim, eu sou Gisele, terapeuta de família. Eu sou Gisele, eu sou psicóloga, mas eu sou muito esperta, eu trabalho com as famílias. Mas para de se apresentar assim, que você desqualifica os outros. Eu não estou desqualificando, eu estou dando uma dica. Fica a hashtag fica a dica, né? Fica a dica, gente. Fica a dica. Mas é isso. Tá bom. Sensacional, Gisele. Então, até o próximo episódio. Até o próximo, gente. Um abraço, até.